Claquete. Faixa amarela do carnaval com mais uma faixa. Eu tô num lugar que eu talvez não consiga descrever de tão lindo, mas eu estou aqui com o meu convidado, Pai Rodney. Tudo bem? Tudo ótimo, Cláudio. E você, como é que tá? Estou muito feliz aqui. Que bom, eu tô nervoso. Eu tô feliz de receber vocês. É uma alegria muito grande, uma honra, um grande prazer. Eu que sou um acompanhante, né, da trajetória do Faixa Amarela e também um amante do carnaval paulistano e brasileiro. Faixa amarela do carnaval, ela quer, que o povo do samba só fala dela. Faixa amarela, agitando a cidade. Me diga como é a sua relação com o carnaval, a relação do Rodney. Então, a relação do Rodney com o carnaval é intrínseca, porque eu nasci na Casa Verde. E você sabe que as margens do Rio Tietê, historicamente, foi um lugar muito marcado pela presença negra, tanto numa margem quanto na outra. As populações negras vieram, boa parte delas, da região noroeste de São Paulo, do estado de São Paulo, sobretudo com a decadência do ciclo do café. Então, no início do século XX, muitos negros vieram da região de Campinas, São Manuel, Limeira e foram se instalando ali às margens do Rio Tietê, justamente porque nas várzeas tinha muito trabalho, muita coisa para fazer, e aí se instalaram tanto de um lado quanto de outro, e aí foram se formando alguns bairros negros e bairros que depois foram se transformando, né, por conta da especulação imobiliária, foram se transformando em bairros de classe média, inclusive, né? Então a Casa Verde, onde eu nasci, é um desses bairros que se forma a partir desse êxodo, vamos chamar assim, da população negra que migra, né, para a capital em busca de trabalho, em busca de emprego e de condições melhores. E aí se forma de um lado a Barra Funda, do outro lado a Casa Verde e, obviamente, onde tem gente preta, tem coisa boa acontecendo. Então, com isso vieram também todas as nossas manifestações culturais, entre elas o samba. Então, eu nasci na Casa Verde e falo isso com muito orgulho, né, por ser a Casa Verde ainda hoje um bairro negro da cidade de São Paulo, apesar da especulação imobiliária. Sim. A população negra tem a sua presença muito forte, muito intensa, não só pela possibilidade de você ver muitas pessoas negras circulando no bairro, mas também, historicamente, é o bairro onde grandes escolas de samba surgiram e onde grandes sambistas também surgiram. Então, eu, com muito orgulho, faço parte dessa história. Nasci vendo a Peruche, né, a nossa escola querida, descendo a Rua Zilda, e ali na margem do córrego Mandaqui, percorrendo a Avenida Engenheiro Caetano Álvares e ali na Avenida Casa Verde, no bairro do Limão, eu encontrei, graças à minha tia Tota, a nossa querida Mocidade Alegre, onde ainda criança, corri muito naquela quadra, fazendo toda a bagunça que uma criança sempre faz. E fui muito feliz no samba, e sou muito feliz no samba. E o Pai Rodney, qual que é a relação dele com o carnaval? Eu digo que nós não somos fragmentados. Então, em mim mora o pai de santo, mora o sambista, mora o antropólogo, o pesquisador. Em mim mora a criança que eu fui, o adulto que eu sou, as minhas frustrações, os meus prazeres, as minhas vitórias, tudo isso mora em mim. Então eu não separo uma coisa da outra, né? O Pai Rodney é também o Rodney. E eu faço questão de mostrar isso também como uma forma de contracolonizar a imagem que as pessoas têm do sacerdócio e também a imagem que as pessoas têm da pessoa negra. Primeiro que as pessoas acham que terreiro de candomblé tem que ser uma coisa pobre, pé no chão, porque eles acham que a condição de escravizado, eu nem gosto de dizer escravo, mas eles acham que a condição de escravizado é uma condição inerente à pessoa negra. E a gente sabe que nós somos colocados pelo colonialismo nessa condição e nós lutamos, inclusive, contra toda forma de opressão. E o terreiro de candomblé é um espaço de revolução, é um quilombo, é um espaço de resistência, é um território de resistência. Assim como a escola de samba é um território de resistência, como as rodas de capoeira são territórios de resistência, também os maracatus, os afoxés e tantas outras manifestações da cultura negra que foram essenciais para a nossa sobrevivência. Nós não teríamos suportado todas as dores da escravização se não fosse um samba para a gente esquecer. Me dá um fôlego aqui. Isso. Mas o que seria de nós sem um samba para esquecer ou um samba para festejar? Se a felicidade não fosse inerente à nossa condição de ser negro,
Obviamente que eu estou falando de ser negro, e eu sei que ser negro é uma categoria inventada, é uma categoria que, inclusive, vem carregada de estigmas, mas a gente também ressignificou esse ser negro, a gente ressignificou também o ser macumbeiro, como a gente ressignificou o ser sambista, que já foi sinônimo de vagabundagem, de vadiagem e assim por diante. Então a gente sabe o quanto a cultura negra foi perseguida e ainda haja visto o que está acontecendo com o funk. A gente tem uma CPI para falar de funk, com tanta coisa importante numa cidade como São Paulo, uma CPI para criminalizar mais uma manifestação da cultura negra. Então aquilo que acontecia no início do século XX continua acontecendo agora no século XXI, e a gente ainda vê todas as manifestações da cultura negra ser perseguida e os nossos corpos estigmatizados também sofrerem com todo tipo de violência. E o samba salva. O samba nos salvou disso, o terreiro de candomblé nos salvou disso. Ontem eu ainda estava no primeiro encontro de promoção de saúde e longevidade, que é um projeto que eu estou caminhando junto aí com o pessoal da USP, onde eu estou fazendo meu pós-doutorado, e conversando com os mais velhos, a gente percebe o quanto ainda existe esse resquício da perseguição, esse resquício dos estigmas que o samba carrega, mas também o quanto foi importante para eles ter um espaço de pertencimento para não se sentir solto numa sociedade que quer nos matar todo dia. Eu vi umas imagens suas no Instagram, em algum projeto dentro da Liga também, relacionado à escola de samba. Você pode falar alguma coisa? Claro que sim. Esse projeto é exatamente o ponto de partida desse projeto. Foi dado ontem com esse primeiro encontro entre os idosos e o pessoal da Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho a felicidade de ter grandes amigos e uma amiga que é minha médica também. Eu já tenho mais de 50 anos e a partir do momento que eu fiz 50 anos, eu comecei a me tratar com uma geriatra, o que é muito importante para nós que estamos envelhecendo, porque o processo de envelhecimento é um processo contínuo, né? A gente não fica velho, um dia eu amanheci velho. A gente até descobre que é velho, né? Porque velho é sempre o outro. Eu lembro de uma história da minha professora de gerontologia, que ela dizia assim: velho é o outro. E uma vez ela estava num ônibus, né, no tempo que se pegava ônibus, e se entrava pela porta de trás ainda. Eu estou entregando a minha idade, enfim, né? A gente, no tempo antigo, gente, se entrava pela porta de trás nos ônibus. E aí a gente também descia, né? A gente era office boy, para economizar o dinheirinho e ir no cinema, né? A gente também descia pela porta de trás. E aí, essa professora, que era uma das mais velhas da PUC, ela dizia que o motorista gritava assim: a velha já subiu! A velha já subiu, e ela olhava procurando a velha. A velha já subiu, a velha já subiu. Aí ela olhou e ela falou: a velha sou eu. E foi assim que ela se descobriu velha. Então é preciso tornar-se velho, assim como é preciso tornar-se negro. É um processo de descoberta, muitas vezes dolorosa, porque muitas vezes a gente é acusado de ser negro, né? Tem pessoa que não sabe que é negro, até o dia que joga uma banana para ele no campo de futebol, aí aquele jogador descobre que é negro, né? Descobre que ele corre todo o risco que uma pessoa negra corre. Então, a gente assumir esse lugar da negritude é também assumir os riscos, e para assumir os riscos a gente também tem que assumir a luta. Porque a gente não quer uma sociedade que seja desigual. Então, eu juro que eu tenho tentado, né, à medida que a minha vocação para pesquisador, a minha vocação para antropologia foi se cruzando com todas as minhas vivências, com a minha fé, eu fui tentando, de uma maneira muito ampla, fazer da minha caminhada também o meu universo de pesquisa. E aí eu tive a felicidade de encontrar com essas pessoas da USP, entre elas a minha médica, a doutora Olga, minha geriatra, e ela me convidou, né, juntamente com o Eduardo, que é o esposo dela, e o chefe da geriatria na USP, me convidaram para esse pós-doc, para a possibilidade de um pós-doc com um projeto ligado ao samba, ligado às velhas guardas. Eu tenho um mestrado em gerontologia, então eu já tinha um estudo sobre o envelhecimento. Havia a necessidade da medicina, ainda há, né, a necessidade da medicina dialogar com as ciências sociais. Então eu, como antropólogo, vou fazer um pós-doc na Faculdade de Medicina, trazendo os aspectos da longevidade que interagem com essas questões sociais, o quanto a memória, o pertencimento, e uma noção muito importante para nós, que é a noção de florescimento
florescimento faz parte da nossa vivência dentro dos terreiros e também dentro das escolas de samba. A OMS tem proposto um envelhecer bem, um modo de envelhecer bem. E esses pesquisadores da USP, da Faculdade de Medicina, viram nas velhas guardas um jeito de envelhecer bem, porque essas pessoas continuam ativas apesar de tudo. Não quer dizer que elas não tenham suas dores, não quer dizer que elas não sofram com a sua coluna que já não responde, o seu joelho que já está meio claudicante, mas ainda assim elas estão no samba. E o samba tem sido para elas uma condição para continuar vivendo e para continuar vivendo bem. Então, o bem viver, o florescimento e também uma noção que eu trabalho, e quem me acompanha nas redes sabe disso, que é a felicidade como uma obrigação ancestral. Então, quando eu digo que a felicidade é algo inerente ao ser negro, eu estou dizendo também que a condição para que o negro vencesse toda sorte de opressão, violência e perseguição do processo de escravização e também no pós-abolição é a felicidade, é o nosso compromisso com a felicidade, porque se não fosse isso, a gente não daria conta. Tem duas coisas que são essenciais para a gente sobreviver: felicidade e esperança. A gente vive sem dinheiro e o nosso povo é a prova de que é possível viver sem dinheiro. Mas a gente não vive sem esperança. Se não tivesse um bate-bateia para lá e para cá, se hoje não tem, amanhã terá, a gente não viveria, não. Muito bom, muito bom. Você ainda escreve para a Carta Capital ou não? Ainda estou muito ligado à Carta Capital. Eu acho que foi um período muito produtivo da minha vida, que me levou, inclusive, a ser reconhecido em 2019 como uma das pessoas negras mais influentes do mundo. Mas não dá tempo, né? Com a atividade de pai de santo, com a atividade de pesquisador, eu não tenho condições de escrever um artigo por semana. Foi ótimo, foram 5 anos escrevendo, textos que viralizaram no mundo inteiro, que ganharam tradução, que foram para livros didáticos e que me renderam a possibilidade de escrever livros e a possibilidade também de fazer reflexões muito importantes, de promover o diálogo interreligioso, de fazer denúncias e de também discutir o samba. Porque, entre outras coisas, eu discuti há uns anos as diferenças e as semelhanças entre os carnavais do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com uma crítica muito contundente Sim. ao Carnaval de São Paulo, Sim. mas uma crítica com propriedade e com a intenção, inclusive, de que haja uma melhora e uma atenção para um carnaval que é tão rico, tão cheio de características próprias, mas que insiste em ser uma imitação do Rio de Janeiro. Então, se é para ser uma cópia, então sejamos uma cópia fiel. Mas eu acho que o ideal é assumir as nossas características, assumir o samba de bumbo que vem atrás da gente, assumir Bom Jesus de Pirapora, Tietê e todas as nossas memórias ancestrais desses negros que construíram um samba tipicamente paulista e também dessa cidade que faz um carnaval que é próprio e que tem suas características e que merece esse respeito. Então eu faço a comparação no sentido de que as pessoas percebam o quanto a gente pode avançar e principalmente o quanto o poder público nos deve enquanto investimento. Porque a crítica não é sobre a escola de samba. Eu conheço a escola de samba, conheço a luta de todas as pessoas que estão na escola de samba, mas quando isso passa a ser institucionalizado e o poder público não investe na mesma proporção que nós construímos cultura e construímos bem-estar de uma população nessa cidade, a gente precisa denunciar. Então, é impossível que uma escola de samba coloque 3.000 componentes na avenida, faça fantasias, gaste fortunas com alegorias, ensaie, faça samba, para não ter uma estrutura condizente. Há quantos anos eu fiz essa denúncia? Olha quando veio sair a reforma do sambódromo. E sem contar que houve um declínio visível do Carnaval de São Paulo desde a gestão daquele prefeito que era garoto propaganda também, da publicidade, e que parou de investir, tentando investir num carnaval de rua, diluindo as nossas manifestações culturais, para que em algum momento acabasse com um e acabasse com o outro. E é aí que eu chamo a atenção das escolas de samba. Elas não podem perder de vista de onde elas vieram, e que o samba continua sendo perseguido, e a escola de samba também continua sendo perseguida, exatamente porque é uma manifestação da cultura preta.
E a cultura preta sempre sofreu com isso. E é por isso que quando um barracão de escola de samba pega fogo, vai lá olhar os comentários das redes sociais. Tem mais é que pegar fogo, não tem que botar dinheiro nisso, tem que botar dinheiro em hospital. Agora, investe na escola de samba para ver quantos doentes menos nós teremos. Investe na escola de samba para ver o quanto a gente diminui a vulnerabilidade social e os índices de violência. Então as pessoas não percebem que cultura é justamente o que previne uma série de mazelas sociais. E a escola de samba cumpre um papel fundamental no sentido de manter vidas, mas no sentido também de transformar a sociedade. Então, a escola de samba tem que saber qual é o seu papel, o poder público tem que saber qual é o papel da escola de samba e nós, enquanto cidadãos, precisamos cobrar tanto um lado quanto o outro. De 2020, que foi quando você escreveu o texto, para cá, no seu olhar mudou muito pouca coisa, a gente está no caminho. Piorou. Eu acho que você perceber o nível de investimento que o Carnaval de São Paulo teve nos últimos anos, basta pega vídeos. Pega o Carnaval de 2014, pega o Carnaval de 2015, pega a maneira como a câmera era posicionada para transmitir o desfile da escola de samba. Pega, por exemplo, aquele painel, né, que formava um portal para que a escola de samba entrasse na avenida, que hoje não existe mais, e que era um painel onde as propagandas dos patrocinadores eram colocadas. Verdade. E o patrocínio é fundamental, a gente precisa da iniciativa privada contribuindo. Mas cadê? A gente tem uma cerveja bancando o Carnaval de São Paulo, e onde estão os outros? Você olhava, eu sempre fiquei naquele camarote em frente ao recuo da bateria, e você tinha lá um jogo de luzes e um telão fazendo várias performances de luz e de propaganda e de patrocínio que hoje não existe mais. Não tinha nada no ano passado, não tinha nenhum jogo de luz, nenhuma iluminação no recuo da bateria. Então, onde é que está o investimento? Você não tem uma torre central para a escola de samba ser transmitida. Porque se você tem o desfile de escola de samba do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é a referência quando se fala de escola de samba. Sim. Não tem outra referência. O que constrói o nosso imaginário de uma escola de samba na avenida? É justamente aquilo que a gente vê no Rio de Janeiro. Portanto, se você quer ser comparado, o mínimo que você pode ter é uma transmissão semelhante. Se não for igual, que seja semelhante. Então você tem que ter uma torre central mostrando o desfile da escola de samba, você tem que ter pegadas de posições que coloquem a imagem na tela da mesma forma que ela tem que ser produzida. Você pensa um espetáculo para ser transmitido também. E o Carnaval de São Paulo não está sendo pensado para transmissão. Aquela transmissão de lado prejudica consideravelmente a imagem que as pessoas têm do Carnaval de São Paulo. E como é que os dirigentes não se dão conta disso? Que a mídia vai, obviamente, trazer o investimento, mas que se você não vende uma imagem condizente com aquilo que está no imaginário das pessoas, você certamente não vai atrair nenhum tipo de financiamento. Então é muito importante que se pense as coisas a partir do que é um negócio. Obviamente porque a gente quer e precisa de dinheiro para fazer as coisas, mas também que as pessoas que estão ali fazendo a coisa acontecer sejam valorizadas. Então, eu acho que a crítica ao Carnaval, ela precisa ser feita com responsabilidade, sem dúvida nenhuma, mas ela parte de um lugar de quem também é fulião e percebe que as pessoas que trabalham pelo Carnaval saem profundamente prejudicadas quando você não tem um som adequado na avenida. Quando as pessoas têm que sambar com aquilo que elas estão imaginando na cabeça dela, porque o som, nem a marcação do surdo chega até elas. E aí você tem um regulamento engessado, um desfile engessado. Você olha, por exemplo, o julgamento no ano passado das escolas de samba, você teve no quesito bateria, que é um fenômeno, nunca vi isso acontecer. Em bateria, que sempre foi o clássico quesito de desempate. Quando você não tinha sorteio, o primeiro quesito de desempate sempre foi a bateria, porque se entende que a bateria é a alma do negócio, é a alma da escola de samba. E aí você tem todos os jurados dando 10 para todas as escolas. Qual é o critério?
Eu não estou dizendo que elas não tenham merecido 10, eu não estou dizendo que não seja justo, mas quando todos têm a mesma percepção, o nível de subjetividade, ele acabou. Ele acabou. E obviamente que você tem critérios técnicos, vai ficar medindo lá no marcador, no cronômetro, né? O ritmo da cadência, né? Para saber se acelerou, se diminuiu. Mas é só isso que vai julgar uma bateria? Cadê a criatividade? Onde entra o critério de empolgação? Eu sou do tempo em que as escolas eram ovacionadas e você sabia quem tinha ganhado o carnaval quando o chão tremia. Quando o chão tremia, porque aquilo era uma catarse, aquilo era um desfile arrebatador. E quantas vezes a gente viu um desfile arrebatador levar o carnaval nos últimos anos em São Paulo? A gente perde a expectativa de que, minimamente, a escola que mais empolgou, que mais agradou, seja a escola campeã, porque você pode ter tudo acontecendo. Você pode ter uma escola que desfilou super bem, sendo rebaixada, e você pode ter aquela escola que você mal imaginava ganhando o carnaval. A gente teve 25, né? 24 as notas de excelência, que não deram certo, né? Pois é, e não tem como. O que precisa, o que vai dar certo é o olhar subjetivo. Tem que ter emoção julgando. A emoção precisa entrar como um critério, a subjetividade precisa entrar como um critério, a criatividade tem que ser um critério, né? O jurado não pode ser apenas um conferente. Olhar a pasta, tá na pasta? Ok. É 10, não faltou nada da pasta. E aí? Esse critério dá conta do que é a produção de uma escola de samba? Esse critério, inclusive, está comprometendo a emoção. Se eu cantasse aqui, né, e a gente está em poucas pessoas, mas somos todos amantes do carnaval. Se eu disser uma frase, se eu disser assim, surgiu, todo mundo vai saber completar. Todo mundo vai saber que samba é esse. Se eu disser um bate-bateia, todo mundo vai saber. Se eu disser o arauto, todo mundo sabe. Era de manhã. Todo mundo sabe cantar isso. Por quê? Porque era um tempo em que a poética estava presente nas escolas de samba, estava presente na maneira de fazer o samba. Era uma forma de você fazer um samba para emocionar e para trazer as pessoas para cantarem. Por isso eles se tornaram clássicos. E isso não é diferente no Rio de Janeiro, tá? O samba comercial, esse samba que você faz para agradar jurado, ele funciona na avenida, 2 dias depois do carnaval, ninguém sabe cantar. Eu canto sambas dos anos 70, quando eu nem era nascido ainda. E olha que eu sou do começo dos anos 70. Mas eu canto aqueles sambas dos anos 70. Por quê? Porque eles foram sendo ensinados, foram sendo ouvidos nas quadras. E eu canto de todas as escolas. Embora eu tenha as minhas escolas preferidas, eu canto de todas as escolas. Porque são sambas clássicos. Agora, eu não sei, tem samba do ano passado que eu já não lembro mais. Não lembro. Então a gente precisa pensar no que o samba tem se transformado. Eu acho que há um caminho de volta, uma preocupação em voltar para um lugar do qual a gente se perdeu em algum momento, mas acho que isso ainda é muito incipiente e muito lento perto da necessidade que a gente tem desse resgate do que o carnaval representa e representou para o povo que o criou e para o povo que sobreviveu a partir dele. E sobrevive ainda hoje, né? Porque o carnaval gera emprego, sim. O carnaval, além de gerar alegria e subjetivamente nos possibilitar cura, porque o samba cura, ele também está promovendo a comida na mesa, está colocando a comida na mesa de muitas famílias. Na década de 90, eu acho que até início de 2000, os enredos afros, eles tinham uma característica, né? Assim, as escolas que faziam enredos afros eram porque não tinham dinheiro, porque falavam que eram os enredos de materiais pobres. E a gente está vendo, talvez dos 4 anos para cá, uma outra visão desses enredos. Sim. Onde que virou essa chave? Olha, eu acho que o carnaval de 2022, ele foi emblemático. Ele foi emblemático pela quantidade de enredos afro, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e ele foi emblemático pela profundidade da crítica que esses enredos faziam. Então, se descobriu algo que estava lá nos anos 70,
quando as escolas de samba ainda enfrentavam a censura da ditadura militar, e pouca gente sabe que as escolas de samba também foram perseguidas pelas ditaduras. E quando eu falo ditaduras, eu estou dizendo também que na era Vargas também houve perseguição às escolas de samba. Então há um resgate da necessidade de trazer para as pessoas uma discussão que naquele momento, diante de tudo que estava ocorrendo, e a escola de samba ela tem que ser um reflexo das discussões que a sociedade suscita. Então nós tínhamos, por exemplo, em 2020, com o advento da pandemia, também com a questão que aconteceu lá nos Estados Unidos e o movimento das vidas negras importam, e o assassinato do George Floyd, como explodiu essa hashtag e como também as pessoas começaram a olhar para essa questão do racismo de uma outra maneira, com uma reação na sociedade que já vinha de algum tempo com a ascensão da extrema-direita, das posições contrárias a todas as políticas de acesso dos povos negros e dos povos indígenas e de outros grupos que são minorizados. Com isso você tem uma reação, e é aí que a extrema-direita começa a ganhar força. Quando essa extrema-direita começa a ganhar força, tem que ter a necessidade da reação. E eu acho que, na verdade, a perspectiva desses enredos afro nos anos 2020, ela vem como uma resposta para a ascensão de uma extrema-direita que ameaçava, inclusive, as escolas de samba. Você tem um prefeito evangélico no Rio de Janeiro que corta completamente as verbas do carnaval. Você tem a eleição em 2018 de um governo claramente, visivelmente reacionário. Você tem o racismo tomando proporções alarmantes, não que ele nunca tenha existido, mas as pessoas eram muito hipócritas e elas mantinham o racismo delas dentro da gaveta. Elas se sentiram à vontade para colocar o racismo delas na rua. E obviamente que com isso é muito mais fácil, inclusive para nós, nesse processo de reagir, saber com quem a gente está lidando. É preferível que você tenha um racista declarado, porque você sabe pelo menos em quem você tem que botar fogo. Então foi muito importante para as escolas de samba perceber esse movimento que a sociedade estava fazendo. E elas transferiram isso para os seus enredos. E aí vieram pessoas negras, porque não tinha pessoas negras nos anos 80, por exemplo, e anos 90, você não via personalidades negras, salvo raras exceções, sendo homenageadas nas escolas de samba. Perfeito. E aí você tem, por exemplo, carnaval em que todos os homenageados eram pessoas negras, em que todos os enredos eram enredos afro. Então, isso vem como uma reação daquilo que a sociedade manifesta enquanto possibilidade de luta. Então, a luta antirracista chama a escola de samba para o lugar que sempre foi dela. Da necessidade que ela sempre teve de sobreviver numa sociedade que também quer destruí-la. Porque não é, quando a escola de samba vira um negócio, e aí os anos 80 são muito marcantes nesse sentido, né? A construção dos sambódromos, a Império Serrano em 82 já denunciava, né? Super Escola de Samba S.A. Então virou um negócio. Aí vira um negócio, a branquitude vai e toma conta de tudo. E é muito bom que a gente diga que branquitude não é o nosso amigo branco. Não é sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de branquitude. Branquitude é um sistema. E esse sistema existe, independente das pessoas brancas serem ou não racistas. E elas precisam se entender dentro de uma sociedade que produz o racismo e se entender como pessoas que também têm a responsabilidade de combater o racismo. E se elas estão num território de resistência, como o terreiro de candomblé ou a escola de samba, mais ainda. Então, todo esse processo nos leva para um momento em que a gente precisa reagir ao desmonte do poder público, sobretudo nas políticas que dizem respeito à cultura. Verbas cortadas, repasse de Rouanet que não vinha, qualquer crítica que você fizesse ao governo, você tinha retaliação. Sim. A Rosas de Ouro botou a pessoa que tomou vacina virando jacaré e pergunta se eles receberam o repasse da Rouanet dentro do prazo. Vai saber desses bastidores do poder público na discussão com a escola de samba. Então a gente precisa entender que a escola de samba não está fora da sociedade e que ela é também uma entidade política. E que o enredo, o desfile, o resultado do carnaval, tudo isso passa por questões políticas. E a força que essa entidade tem
e a força que o povo que faz essa entidade tem. A partir do momento que a escola de samba entende o seu papel social, ela começa a transformar a sociedade e ela vê que o enredo é uma arma, sempre foi. Quando você pega a Revolta da Chibata, um enredo censurado nos anos 70 e que volta nos anos 90 e depois nos anos 2000 na Camisa Verde e Branco, com um samba enredo belíssimo, belíssimo, e que faz história no carnaval, não porque ganhou o carnaval, mas porque traz de volta uma discussão importantíssima. Quem são os nossos heróis? Quem são os nossos heróis? E aí a gente traz a escola de samba para reviver algo que sempre foi o papel dela. Dizer, muito antes da 10.639, muito antes da 11.645, quem foram as pessoas que construíram esse país. Que esse país é um país negro, que esse país é um país indígena e que a escola de samba, enquanto território de resistência, precisa preservar também esses espaços, precisa preservar também essa população. E foi o que a escola de samba sempre fez, desde que nos anos 70, essa coisa ufanista deixou de ser uma obrigatoriedade e que eles começaram, né, Joãozinho 30, que de alguma forma encabeça esse movimento de você romper com o ufanismo e começar a trazer a crítica. E a partir desse momento, você mostra o quanto essa população já foi uma população revolucionária. Você fala do Xingu e das armas que o Xingu levantou contra a opressão. Você fala da revolta dos malês e que o povo preto não foi um povo passivo durante o processo de escravização. Você resgata Zumbi, resgata Chica da Silva, resgata tantos heróis e tantas heroínas do povo que fazem com que o povo também perceba a força que tem. Então, se a escola de samba não consegue se enxergar como um processo de revolução, o povo vai fazer a revolução dentro da escola de samba. E é aí que o povo começa a clamar. Eu me lembro, e eu sou cria do bairro do Limão, cria da Mocidade Alegre, e eu me lembro da resistência da Mocidade, que era uma escola vinculada aos temas afro, e que fez enredos belíssimos de Teresa Santos, Edson Machado e tantos outros carnavalescos, mas que nos anos 80, 90, marca um período de resistência com esses enredos. E quem era de dentro sabia, não queriam fazer. Até que a comunidade começa a dizer, se não for afro a gente não quer mais, se não for afro a gente não vem, se não for afro a gente não abraça. E aí em 2003, a Mocidade faz um desfile histórico, com samba lindo, e conquista um bicampeonato, que foi a virada para a escola. A grande virada da Mocidade Alegre se dá em 2003, com aquele enredo sobre as Iabás, um enredo afro que resgata a autoestima da comunidade do bairro do Limão. Que aí se percebe que a escola é uma escola negra, aí se percebe que o povo negro disse o que ele queria e o quanto, a partir do momento que essa escola assume esse lugar, a comunidade abraça e a escola vira a potência que é. Depois de 23 anos sem ganhar um carnaval, a escola vem e mete 10 títulos num período de pouco mais de 20 anos. Desculpa, 10 é exagero mesmo, tá? Mais 8. 10 é contando com aqueles que eu queria que tivesse sido. Eu falo, né? Não, pra mim tá ótimo, eu gosto de ouvir. Minhas entrevistas são sempre assim, eu jogo pra cima e deixo. Eu me lembrei agora, esse ano eu fiz uma caixinha no Instagram sobre enredos afros. Eu tirei, em 1 hora eu tirei, perguntando o que as pessoas achavam dos enredos afros. Sim. E eu recebi muito a mesmice, é tudo igual. Quem são essas pessoas que estão no carnaval, que enxergam os enredos afros dessa forma? Depois de tudo que você falou aqui... São as pessoas que não entenderam o que elas estão fazendo na escola de samba. Elas não entenderam o que é uma escola de samba. Elas não entenderam o papel que elas têm numa escola de samba. E aí eu tenho que evocar o meu querido amigo Milton Cunha, que deu uma aula, né? Ele professor, doutor, sabe o que fala, é um grande pesquisador de carnaval e de enredos. E ele disse, gente, vocês querem o quê? Vocês não sabem de onde vem a escola de samba? Vocês não sabem o que a escola de samba é uma manifestação da inteligência negra deste país? Vocês estão fazendo o quê num território de resistência? Falar de orixá, falar de questões do povo negro é uma obrigação da escola de samba. É o mínimo que ela tem que fazer. É o mínimo. Então, pensar, né, que pessoas de escola de samba estão dizendo que enredo afro é a mesma coisa, é pensar que elas não sabem exatamente o que é uma escola de samba e nem o que elas estão fazendo ali.
Elas não têm nenhum compromisso com a luta da escola de samba e com a luta do povo que criou aquilo. As pessoas não entendem a diversidade do povo negro, a diversidade dos povos indígenas. Elas não entendem o que é a resistência. E resistência é um processo fundamental para que eu esteja aqui conversando com você hoje. Se eu estou aqui hoje é porque houve resistência. Porque os que me antecederam não sucumbiram. Se existe escola de samba, se existe terreiro de candomblé, se existe gente falando de escola de samba, de orixá, é porque os nossos antepassados, os nossos ancestrais resistiram, bateram o chão e deixaram um legado. A nossa obrigação mínima é preservar esse legado e não permitir que a memória dessas pessoas seja esvaziada. Então, quando essas pessoas vêm dizer que Enredo Afro é tudo igual, mostra o quanto elas estão fora das discussões sociais e o quanto elas estão... o quanto elas não têm consciência do papel transformador de qualquer cidadão dentro da própria história. Um povo... Eu não sou exatamente um marxista, mas eu digo que o candomblé é comunista muito antes do comunismo existir. A gente já cantava, né? O Marx escreveu Proletariado do Mundo, univos. Mas nós no terreiro já cantávamos Araqueturê Faraimará, povo de Queto, univos, abraçai-vos. A gente sabia o quanto nós precisávamos dessa noção de grupo, de classe, para avançar como agentes de transformação social. A gente quer, precisa e deve interferir no processo histórico. Eu não quero a mesma história para aqueles que vierem depois de mim. Porque eu não recebi a história dos meus antepassados, que lutaram contra a escravidão, que lutaram contra todo tipo de subalternidade para que eu pudesse frequentar uma universidade, para que eu pudesse ser doutor. O que eu vou deixar para a geração que vai me suceder? Então, o mínimo que eu posso fazer é cobrar. O mínimo que eu posso fazer é, dentro do meu território de resistência, ser uma liderança responsável e saber de onde veio tudo isso. Quem deixou tudo isso? Então, independentemente de ser a pessoa de candomblé, a pessoa de escola de samba, uma pessoa branca, ela precisa saber que cada vez que um tambor bater num terreiro de escola de samba ou num terreiro de candomblé, o orixá está sendo evocado e, mais do que isso, quem está fazendo aquele batuque corre o risco de ser apedrejado. Porque a cultura negra continua sendo uma cultura perseguida. A cada carnaval, a cada eleição você vê, bota dinheiro nas escolas, bota dinheiro nos hospitais. Para que ficar dando dinheiro para isso? Quando isso é o que proporciona que a sociedade não se esvazie, não seja mais degradada ainda, não seja mais violentada. Então, quem não sabe o que está fazendo numa escola de samba, quem não sabe a história da escola de samba, quem está ali pelo oba-oba, sinceramente, pode ir embora. A gente não quer pessoas que não tenham compromisso antirracista, que dentro de uma sociedade se dizem não racistas, mas que continuam dizendo que Enredo Afro é tudo igual, que continuam dizendo que escola de samba é coisa de quem não tem o que fazer, que continuam dizendo que tem que dar dinheiro para a saúde, para a educação e para a cultura não tem que dar nada. Então, eu não consigo entender o que essas pessoas querem, afinal de contas. O que essas pessoas pensam, afinal de contas, da luta que o nosso povo empreendeu e continua empreendendo e que a escola de samba é sim um instrumento da nossa luta. E é como tal que ela tem que ser compreendida. Não existe território que produza arte que não seja um território engajado politicamente, porque a arte é política. A arte é política. Se não for política, é artesanato, é hobby. Mas o carnaval, enquanto produção de arte, é uma produção política, porque quer, sim, transformar a sociedade. Eu quero transformar a sociedade. Eu estou na escola de samba para transformar a sociedade. E a escola de samba tem que assumir esse papel. Tem enredos afros que são equivocados? Total. Total,
não dá para dizer que as pessoas não erram. Às vezes, claro, eu sempre quero acreditar que o erro é a tentativa de um acerto. Mas, às vezes, as pessoas vão por um caminho, e aí eu acho que tem a ver com a falta de pesquisa, com a falta de conhecimento histórico e sociológico e antropológico, com o cuidado de trazer um pesquisador, com o cuidado de ir às fontes, perguntar. Você tem palavras, por exemplo, que são colocadas no samba enredo, e que eu falo, de onde eles tiraram essa palavra? E aí começa a ser recorrente, porque um vai repetindo o outro, né? Um vai repetindo o outro, e aí você não tem uma preocupação de perguntar, de alguém ir para o terreiro, para um professor, perguntar, essa palavra existe? Isso aqui me faz mesmo parte da cultura de vocês? Então você não tem essa preocupação. Então, claro, tem enredos que são muito equivocados, alguns até, eu diria que são tiros no próprio pé, mas, apesar de tudo, há uma boa vontade, pelo menos, em trazer essa questão. Eu acho que, por exemplo, quando você diz que todo mundo é igual, você parte de um erro básico. Não somos iguais. Não somos iguais. E não somos iguais porque existem diferenças sociais que foram construídas justamente para manutenção dessa desigualdade. Nós queremos a igualdade, mas nós precisamos celebrar a diversidade. A diferença social nós temos que combater, mas a diversidade ela tem que ser celebrada. Ela é parte do que forma o nosso povo. Só que aí você vai e exalta, dentro de um aspecto até ufanista também, você exalta uma brasilidade que está lá em Casa Grande e Senzala. Desculpa, eu quero que o Gilberto Freire morra, né? Ele já está morto, mas eu quero que a obra dele também seja morta. Eu quero que a obra dele seja criticada, eu quero que a obra de um Monteiro Lobato seja criticada. Eu quero que tudo que está ali seja criticado. Então, se o enredo não tem essa visão crítica, como é que pode? Eu vou dar um exemplo bem clássico do que eu acho que é um equívoco. E eu acho que porque, gente, o Carnaval de 1989, ele foi um carnaval que no Brasil marcou-se pela revolução de um enredo. Ratos e urubus, larguem minha fantasia. Um carnaval que passou campeão, mas que não foi campeão. E que venceu a institucionalidade do ufanismo que exaltava os 100 anos da proclamação da República, com um verso desastroso para Isabel, a heroína que assinou a lei divina. Negro sambou comemorou o fim da sina, como se a condição de escravo fosse uma condição inerente ao nascer negro. Como é que você canta esse verso e não faz a crítica? Como é que você premia um desfile desses e não observa o que está sendo reproduzido e mantido a partir daquele samba? Isso não é desmerecer a Imperatriz Leopoldinense e a glória que ela construiu ao longo dos seus campeonatos. Mas isso é dizer que naquele momento histórico, ainda era esse estereótipo que prevalecia em relação ao povo preto. E é entender que a escola de samba não está fora da sociedade e ela vai reproduzir também tudo aquilo que a sociedade suscita. Então o cuidado é fundamental e obviamente que a gente parte de um outro lugar. Só que, por que é um processo histórico? E por que é uma questão de compromisso? Quem estava fazendo esse enredo para dizer, para deixar isso passar? Quem é que não estava observando isso para deixar que um verso desse fosse para a avenida e fosse cantado a plenos pulmões e lindamente? Porque naquele momento representava de fato, né? Isabel era redentora, mas quem teria coragem de cantar isso hoje? Desculpa, a Vila Isabel teve, né? Foi. A Vila Isabel teve. Mas e aí, né? Como é que a gente pensa isso? Mas teve que enfrentar a crítica. Teve que enfrentar a crítica, porque daí você tinha uma sociedade que se levantar, já tem uma sociedade que se levanta e diz, opa, não é redentora não, viva a princesa aqui não tem o viva a princesa não, viva Zumbi, viva Dandara, viva Teresa de Benguela, viva quem realmente lutou. Então você tem uma resposta, mas naquele momento, o que ficou foi ratos e urubus, larguem minha fantasia. Porque a revolução estava ali. Estava em chamar o povo da rua, o povo que faz o carnaval, para festejar. E o gênio de Joãozinho 30 se imortalizou num desfile que não foi campeão, mas foi arrebatador.
Quem perdeu mais? Quem perdeu foi o carnaval, que não deu o primeiro lugar para o Joãozinho 30 naquele ano. E certamente se arrependeu. Eu acho que eu vou chamar de lendas, Tá. né? Mas eu queria do seu olhar também, queria o seu olhar em relação às religiões de matriz africana no carnaval. Se para homenagear um orixá, precisa se pedir uma licença, não sei se é esse o argumento, a palavra correta, mas a gente sabe de carros alegóricos que já travaram na concentração. Tem uma história de uma porta-bandeira de uma determinada escola, que chegou para mim, tá? Sim, tá. Que ela veio de Yansan e por ela ser filha de Yansan, ela passou o desfile inteiro incorporada. É verdade? Isso existe? Isso existe. Você traz vou pegar esse último exemplo. Meu pai de santo, meu pai Pércio, ele dizia assim: meu filho, não tem problema nenhum se fantasiar de orixá, mas nunca se fantasie do seu orixá. Então, isso é uma regra, né, que aprendi com o pai Pércio, sigo aqui dentro. Então, eu sempre digo para as pessoas que vão para a escola de samba: minha ala vai representar tal orixá. Se for o seu orixá, vai em outra ala. Vai em outra ala, porque é uma regra do candomblé, pelo menos do nosso axé, que a pessoa não se fantasie do orixá dela. E é necessário, sim, que a escola de samba peça licença aos orixás, não para colocar enredo afro, para ser escola de samba. Para ser escola de samba, ela tem que pedir licença, porque todo terreiro de escola de samba tem fundamento. Da onde saíram as escolas de samba? Elas vieram do nada? Será que a roda do ensaio na escola de samba se faz no sentido anti-horário à toa? Porque é mais fácil correr contra o relógio? Quais são os significados que estão ali na maneira de fazer da escola de samba que foram tirados do terreiro de candomblé? O Luiz Antônio Simas, ele diz: todo desfile de escola de samba é macumba, mesmo que o tema não seja macumba. E porque você tem lá quem está tocando, você tem lá quem está girando para abrir os caminhos. Você sabe que a baiana gira, né? Quem me lembrou isso foi o grande mestre Penteado, né, dessa família tão importante na Bela Vista. E ele disse assim: a baiana gira por quê? Porque tem um verbo que é engila. E engila quer dizer caminhos. Pombongila é o orixá, o inquice, né? A divindade correspondente nos ritos bantus a Exu. Engila quer dizer caminho, né? Então girar, né? O movimento de girar é o movimento de abrir caminhos. Então será que é por acaso que a baiana gira? Será que é por acaso que a porta-bandeira gira? Então, se as pessoas não sabem, né, da origem, né, o que representa saia para essa baiana? Por que as baianas são obrigatórias dentro de uma escola de candomblé? Elas não são quesitos, mas se uma escola de samba não levar a ala das baianas, ela está desclassificada. Sim. Então, por que tudo isso existe na escola de samba? Por que tem uma bateria? Por que essa bateria, às vezes, tem um toque muito específico, tem um instrumento que sobressai nessa bateria? Então, pensar tudo isso é pensar terreiro, é pensar roda de ancestralidade. Todas essas rodas de ancestralidade se fazem no sentido anti-horário. Por quê? Para reencontrar o nosso passado, para reencontrar o nosso passado imemorial, para fazer com que o passado retorne ao tempo presente. Então, o desfile da escola de samba é uma volta no tempo. É um momento em que todos nós somos convidados a voltar no tempo, não só pelo tema que é proposto, mas pela maneira como aquilo se desenvolve. O que representa um pavilhão da escola de samba? Por que o respeito, a reverência ao pavilhão? Por que tem a velha guarda? Por que tem as crianças? Por que tudo isso é tão importante dentro de uma escola de samba? Então, a escola de samba precisa ter esse cuidado de, quando vai falar de um orixá, primeiro saber. E aí ela consulta os búzios, né? As escolas de samba, pelo menos as mais bem-sucedidas, todas elas têm um pai de santo ali para auxiliar, né, nas questões de religiosidade, de espiritualidade. Então, se joga os búzios para saber se aquele enredo vai ser permitido ou não. Depois vai se saber, através do jogo de búzios, quais são as oferendas que podem melhorar o desempenho da escola no carnaval, evitar problemas. E toda escola de samba,
antes de ir para a avenida, sabe que o dono da rua é Exu. Sabe que o dono do carnaval é Exu. Então nenhuma escola de samba vai para a rua sem despachar a rua, né? Sem atender Exu, que é o orixá que abre os caminhos. Eu tenho que caminhar para o final, está dando muito boa a conversa. Nosso nome é Faixa Amarela, porque no AMB tem aquela faixa amarela. Sim. Eu queria um momento seu. Eu queria um desfile arrebatador, um desfile afro que tenha te impressionado, mas eu também quero um momento do Rodney ali no AMB, um que te mareje os olhos. Vamos lá, entre tantos momentos que me emocionaram, e não foram só os momentos da minha escola. Quem é sambista vai se emocionar com o giro de qualquer pavilhão. Qualquer pavilhão, pode ser da escola lá do grupo, né, de acesso, do acesso, lá dos bairros, não sei da onde, mas sempre que um pavilhão girar, eu vou, de alguma maneira, me sentir emocionado, me sentir tocado. Mas aquela faixa amarela que demarca o início, e muitos ali sabem que é um portal. E como todo portal, você sabe que quem toma conta dos portais e quem dá o acesso é Exu. E não tem uma vez que eu não cruze aquela faixa, ou que eu não dobre aquela encruzilhada da Marquês de Sapucaí para também cruzar a faixa, mas a encruzilhada é muito impactante na Marquês de Sapucaí, em que eu não me veja conectado com o meu orixá, com o meu ancestral, com o Exu e com todas as pessoas que me antecederam, sobretudo as da minha família e do meu convívio, que me antecederam nas escolas de samba. Então, para mim, sempre vai ser um momento de muita emoção. Mas tem momentos que marcam a gente. E eu digo que a escola, quando passa campeã, ela sabe que ela ganhou o carnaval. A gente sabe, quando a gente está na escola de samba e a escola de samba ganhou o carnaval, a gente sabe que a escola ganhou o carnaval. E eu cresci com a memória do título da Mocidade de 1980. Memória que foi construída, porque eu mesmo não me lembro do desfile. Quem construiu essa memória, porque memória, é bom que se diga, não é sobre o que se vive, memória é sobre o que se lembra. Então todos nós que fomos criança, crescemos e passamos a nossa adolescência dentro de uma escola de samba, esperando o dia de gritar é campeã, nós tínhamos nesse enredo de 1980, na construção da nossa memória desse enredo, e olha que eu pisei a Avenida Tiradentes pela primeira vez em 1983, alguns anos depois. Lembro até hoje daquelas bananas gigantes, né, enfeitando a Avenida Tiradentes. E a partir dali eu fui todos os anos sonhando com esse momento, até que em 2004 a Mocidade é a penúltima escola a desfilar, falando sobre São Paulo, os temas engessados, né, todas iam falar sobre São Paulo, mas com um samba arrebatador e com um desfile arrebatador que teve no chão, na pista, a sua vitória. A gente vinha, né, daquela injeção de autoestima do Carnaval de 2003, do qual eu não participei. Eu fiquei para o Rio de Janeiro nesse ano, fui campeão pela Beija-Flor em 2003, desfilando no Rio de Janeiro. E aí eu vinha, né? A gente vinha, mas olha só, eu encontrei a Solange, a Elaine, num bar em Copacabana, ali, no sábado, depois do Carnaval. E nós nos abraçamos e nos cumprimentamos pelo vice-campeonato da Mocidade, né, em 2003. E viemos construindo o Carnaval de 2004, e quando a Mocidade passou em 2004, e que a gente saiu da avenida com a certeza de que era um desfile campeão, e de fato, depois de 23 anos, eu finalmente pude sentir o que é ser campeão desfilando pela nossa escola do coração. Então esse momento para mim é um momento que não foi um enredo afro, mas que foi um momento inesquecível para mim, dentro da Mocidade, mas que vem de um enredo afro, que trouxe para mim uma história muito marcante, um samba muito marcante, que é o de 2003. Agora, um momento que para mim é inesquecível foi a esperteza de uma escola de samba que queria muito um tricampeonato. E aí eu volto para a Mocidade Alegre de 2014. 2012, a
acompanhar aquele carnaval de 2012. Eu estava muito próximo do Sidney, porque ele usou como base um livro que eu tinha ajudado a organizar. E a gente trocou muito. Eu fui para o barracão, eu olhei todos os figurinos antes, eu olhei os carros, eu fiz ebó também para algumas pessoas que iam representar o orixá e que queriam fazer as suas oferendas e que não conheciam nenhum pai de santo, e aí me procuraram: olha, eu vou sair representando Xangô, eu queria que desse tudo certo. E aí eu dei as dicas, fiz tudo que tinha, que podia fazer para aquela pessoa, e fui para a avenida também sambar. E foi lindo a maneira como o carnaval teve aquele desfecho, e acho que ali começa um outro processo muito, muito triste do carnaval de São Paulo, que foi a ausência da torcida na apuração. E eu ia todo ano para a Anhembi. Chegando no tricampeonato de 2014, a escola atravessou a avenida num desfile arrebatador, e eu senti, depois que a gente atravessou o meio da avenida, eu senti que tava meio corridinho. Opa, tá acelerando o negócio. Tá meio acelerado esse negócio, né? Estava todo mundo lá, né? Eu senti que tava meio acelerado o negócio, mas vamos embora. Tá gostoso, tá bonito. E, de fato, a gente tava em cima. Só que aí, e a gente que tá desfilando sente, né, quando a escola começa a correr, porque tá atrasado o desfile. Só que aí eu começo a ouvir o apito. Aquele apito que sinalizava que era o momento de ajoelhar novamente na avenida. E aí, e até me arrepia quando eu conto, a mocidade, mais uma vez, no final de tudo, ajoelhou na avenida. E aí, quando a gente levantou e eu ouvi da arquibancada tricampeã, eu falei: mais um campeonato é nosso. Porque quando uma escola que está atrasada, que está em cima da hora para terminar um desfile, vai ajoelhar, vai parar toda a sua evolução para ajoelhar na avenida. E ali foi uma maior jogada de esperteza da escola que garantiu, sem dúvida nenhuma, o tricampeonato incontestável da mocidade em 2014. É um momento que eu trago no meu coração como um momento de inteligência, de emoção, de esperteza, enfim, de todas as qualidades que a escola de samba desperta em nós. Porque eu acredito que, assim como o candomblé, a escola de samba nos prepara para a vida, para os enfrentamentos da vida, para as espertezas, para as malandragens que a gente tem que ter para sobreviver num mundo que quer nos matar. E a mocidade mostrou que é malandra ali, mostrou que sabia fazer malandragem e engabelou todo mundo e levou mais um título. Eu acho que estávamos os 4 no desfile, né? Sim. Estávamos os 4 no desfile. É isso, então a gente sabe o que foi aquele momento. Nós compartilhamos isso. E me digam, não sabíamos ali que a mocidade tinha um tricampeonato nas mãos? Sabíamos. Sabíamos todos que não ia ter ninguém que pudesse ameaçar aquele título. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal do Carnaval para 2026. Olha, a mensagem que eu deixo para o povo do samba, para o povo do Carnaval, para todos aqueles que acompanham Faixa Amarela, é uma mensagem que eu digo para o meu povo aqui dentro do terreiro. Não desistam, não se acovardem. A nossa luta é cotidiana, só para continuar sendo quem a gente é. A gente ter o contato, a consciência do nosso compromisso com a sociedade é fazer com que esses nossos territórios continuem servindo ao povo que sempre serviram, ao povo preto, ao povo indígena, ao povo pobre, aos LGBTQIAPN+, a todas as mulheres, a todas as pessoas que de alguma maneira foram e ainda são aviltadas numa sociedade tão desigual e que podem morrer simplesmente por ser quem elas são. E são essas pessoas que encontram na escola de samba esse território que nos permite proteção, cuidado, afeto, trocas e pertencimento. Um ser humano, para ser humano, tem que pertencer. E a escola de samba é isso, é comunidade, é pertencimento. É um momento em que a gente sabe que se não tiver feijão em casa, corre ali na quadra da escola de samba que alguém vai te dar um prato. Corre ali no terreiro que alguém vai te salvar, vai te dar um canto para dormir. Então, a gente sabe que a escola de samba ainda é quilombo. E esses quilombos urbanos, eles são fundamentais ainda como uma referência
de toda a riqueza que o povo negro deixou para esse país. E é como riqueza que eu vejo a escola de samba, é como riqueza que eu quero que a escola de samba seja preservada, e é como riqueza que eu quero que o povo negro enxergue a escola de samba, como a riqueza que ele foi capaz de produzir e como essa riqueza ainda tem sido para ele o grande lugar de sobrevivência. Perfeito. Axé. Muito obrigado. Muito obrigado Axé de coração. pra nós. Muito obrigado. Que bom. Na faixa de hoje fica por aqui. Eu sou Cláudio Renato. Esse é o Pai Rodney para todos vocês. Faixa amarela do carnaval.